Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E uma das nossas mulheres jovens continua de baixa. A Adriana está à distância. Aliás, voltou a estar de baixa. Voltou a estar de baixa com o mau olhado que alguém enviou à Lei da Paridade e que nos fez ficar a todas com uma gripe do mal que não passa. E não veio da China esta gripe. Vai. Só para avisar que a nossa amiga Adriana continua em baixo e por isso é que está à distância. Mas esta semana trazemos 2 temas. O primeiro desdobra-se em vários. Em primeiro lugar, gostávamos de fazer aqui um bocadinho uma síntese do que é que se tem passado em vários debates. Cada uma tentará tocar um bocadinho em debates diferentes. Já houve muitos a acontecerem. Os candidatos já se mostraram todos como é que são em debates. E acho que há muito para dizer sobre cada um deles. E em segundo lugar vamos falar, porque estamos a gravar à terça, vocês estarão a ouvir à quarta, e amanhã está marcada uma greve geral. Estou a dizer amanhã quinta, porque vocês estão a ouvir na quarta. Está marcada uma greve geral, foi convocada pela CGTP e pela UGT contra o pacote laboral apresentado pelo Governo, e esse será o nosso segundo tema. E se calhar começo contigo, Maria, que estás aqui ao meu lado em estúdio, para te perguntar em que é que gostavas de pegar nestas últimas semanas de debates? Olha, há muita coisa para pegar. E já agora, nas sondagens mais recentes, se quiseres também mencionar. Sim, há muita coisa para pegar. Aliás, hoje que nós estamos a gravar saiu mais uma sondagem que na verdade é um barómetro em que coloca pela primeira vez, coloca André Ventura à frente e o Almirante em queda. Mas eu gostava só de relembrar a quem está a ver as sondagens, isto para pegar na tua deixa, as sondagens são o que são. É suposto ser uma fotografia do momento, e é uma fotografia com margens de erro, evidentemente, e portanto tudo depende ainda está muita coisa em aberto. Parece que não, mas ainda falta muito tempo para as eleições, porque em política uma semana é uma eternidade, e faltam mais de um mês ainda. Mas olha, dos debates, o que eu tenho notado é que há uma tendência, eu acho que já disse isto aqui, mas está-me a irritar particularmente, porque há uma tendência dos principais candidatos, sem ser André Ventura, de serem hiper redondos. Eu não consigo perceber exatamente o que é que Marcos Mendes acredita, ou seja, a posição de Marcos Mendes sobre o pacote laboral não existe. Quer dizer, existe e ele não a quer dizer. É isso que nós ficamos a depender, não é? Ou então não tem posição sobre uma das coisas mais importantes que está a acontecer neste momento, quer seja a favor ou contra. É muito importante. Marcos Mendes não tem posição, porque diz que um Presidente da República não se deve posicionar até às leis serem até às leis passarem na Assembleia da República ou não, passarem no Conselho de Ministros. Não, o que eu estou a dizer é as leis na Assembleia da República ou os decretos no Conselho de Ministros. Portanto, ou seja, até chegarem ao Presidente da República. Só que eu não sei se o Marcos Mendes sabe que não é Presidente da República ainda, portanto pode posicionar-se. Depois, António José Seguro também está a ser muito redondo, não consegue responder sobre a justiça, continua a não conseguir responder sobre a justiça. E o Almirante é uma espécie de, e a Adriana cunhou aqui esta frase sobre o Almirante há uns tempos já, é a favor de coisas boas e contra coisas más, e continua a ser a favor de coisas boas e contra coisas más, mas as pessoas já estão a perceber que isso na verdade não é uma coisa assim tão boa. Portanto, parece que está a cair nas sondagens, e lá está, com coisa, é o que é. Agora, dos debates mais recentes, eu gostava de destacar a figura triste que o Coutinho Figueiredo fez no debate com Marcos Mendes, que na verdade o debate eu não acho que o debate tenha sido bom para nenhum deles, sinceramente. Ou seja, acho que Marcos Mendes esteve bem numas coisas, no início esteve muito bem, depois esteve pior noutras, e Coutinho Figueiredo, idem. Agora,
Portanto, acho que foi bastante nivelado, não acho que tenha sido brilhante para nenhum. Mas Coutinho Figueiredo faz uma coisa que eu não entendo, que é, põe no Jornal Expresso que Marcos Mendes, ou alguém da equipa de Marcos Mendes, portanto, perguntam-lhe isto e ele diz que sim, falou com ele para o pressionar a sair da corrida ou a sair da corrida mais tarde. Coutinho Figueiredo diz isto voluntariamente ao Expresso, não é uma história que depois o Coutinho Figueiredo escolhe dizer isto e depois não tem provas. E a minha questão a seguir é, porque é que não tem provas? Porque elas não existem ou porque ele não as quer dar? É porque quando Marcos Mendes o encosta à parede no início do debate e diz, diga lá quem é que é, quando ele não diz, eu fico com a ligeira impressão de que ele não tem ninguém para dizer porque essa coisa não existe. E se é isso, isso fica-me a parecer aquela coisa ainda pior do que aquela coisa das forças vivas do PSD. Não sei se vocês se lembram que o André Ventura havia umas forças vivas no PSD, vai saber, são 3 gatos pingados. Mas é que aqui se calhar nem sequer há ninguém. E isso é o meu grande problema. Eu não percebo porque é que Coutinho Figueiredo está a optar por isto. Está ligeiramente mais agressivo. O Marcos Mendes, se calhar, tem um bocado de razão. Está a tentar ir buscar um bocado o voto ao André Ventura e, portanto, está a comportar-se um bocado como o André Ventura envergonhado. Mas não lhe fica bem, porque ele poderia ser mais ideológico, eu já disse aqui, mais ideológico, porque há o eleitorado ideológico e consegue expandir assim, não precisa fazer de macaquinho de imitação de uma postura que não é presidenciável. E pronto, portanto, esta é a minha impressão, assim, um resumo mais ou menos dos debates. À esquerda, eu acho que Catarina Martins tem estado bem QB, acho que é uma estupidez o Bloco não largar o posicionamento em relação à NATO, acho que é completamente desatualizado mesmo, eu acho que pode sofrer com isso à esquerda, mas vamos ver. E passo para ti, Diana. A Diana. Pá, enfim, por favor, que ninguém volte a fazer isto. Eu já te chamei Andreia, Diana. Epá, não digas isso no ar, por favor. Então, Andreia Diana. O que é que tens a dizer? A nossa deusa Diana. Diana é um nome bonito. É o nome da deusa. De deusa. Tu és uma das nossas deusas. Eu não vou dar a nossa deusa. Não vou dar a minha opinião. Primeiro, eu peço desculpa a todos os ouvintes que me estão a ouvir com a voz mais fanhosa do universo, mas isto é devido ao facto de a Leonor querer literalmente tornar tudo... É tudo comunidade, é tudo comunitário. E portanto ela teve que nos passar a ouvir. E enfim, aqui estamos. E isto parece que vem em 2 vagas com o marxismo e portanto já tive a primeira, agora estou na segunda. E é assim que estamos. Sei lá, espero que venha uma segunda vaga. Não, na verdade já estás para ir na terceira. Pá, enfim, mas com uma gripe com características chinesas. Exatamente. Estou mal e portanto eu peço desculpa por isso, mas acho que o meu raciocínio não vai ficar afetado, pelo menos espero eu. Nós avisamos. Eu queria pegar mesmo no debate que a Maria mencionou para dizer aqui algumas coisas. Eu acho que não há figura mais triste do que aquela que Coutinho Figueiredo tem feito. Aquela ideia de se vir chorar todo para as redes sociais porque não tem capacidade mediática, porque é ele contra o mundo, porque é o sistema contra ele, porque os comentadores não gostam dele. Quando ele é um produto mediático, ele foi um dos administradores da TVI, ele é uma pessoa que não sai das redes sociais e da televisão, ele é uma pessoa que tem equipas dele do Parlamento Europeu com ele em campanha a fazerem vídeos e coisas do género, e portanto ele não é propriamente uma pessoa sem orçamento. Eu vou comparar, por exemplo, com o António José Seguro e com a capacidade que a campanha dele tem, com o pouco orçamento que tem, e acho que é absolutamente risível esta atitude com o Coutinho Figueiredo. E pelo contrário, um bocadinho do que a Maria disse, eu acho que no debate Marcos Mendes esteve muitíssimo bem, porque o populismo não se começa e esgota em André Ventura. E não é aceitável uma pessoa como Coutinho Figueiredo, como a Maria disse, ter feito a acusação que fez, a dizer que literalmente pessoas da campanha de Marcos Mendes o estavam a pressionar para ele desistir da candidatura. E primeiro devo dizer, relativamente à moderação, José Alberto Carvalho começar um debate sem pôr isso em cima da mesa e ter que ser Marcos Mendes a chamar esse ponto, a mim parece-me que foi muitíssimo mal moderado, porque a milésima vez já falar sobre as leis laborais podia ser feito 2 minutos depois, não se faz uma acusação dessas no primeiro debate em que os dois estão frente a frente, em que isto não é colocado em cima da mesa. E claro, Coutinho Figueiredo, por mais popa que tenha no cabelo, depois já mostrou, porque não foi capaz
de dizer quem são as pessoas que de facto o pressionaram para desistir da campanha. Porque uma coisa é qualquer pessoa com 2 dedos de testa dizer claramente que a campanha total de Coutinho de Figueiredo é um anti-Marcos Mendes. E, portanto, dado o voto da direita estar tão dividido, não tem nexo a candidatura dele neste momento. Isto é algo que eu podia dizer, que um analista médio de política podia dizer. Enfim, parece-me que é uma banalidade. Passar daí a insinuar que foram feitas pressões e depois por pessoas da candidatura é gravíssimo, e acho muito bem que o Luís Marcos Mendes o tenha dito de forma muito clara. Acho que a prestação de Marcos Mendes foi bastante boa, e sobre o comprometerem-se com posições, eu queria só dizer que eu não tenho a opinião que a Maria tem. Eu compreendo o raciocínio de um candidato a Presidente da República não é Presidente da República, e portanto é importante que se saibam as opiniões políticas dos candidatos, mas quando, por exemplo, Luís Marcos Mendes diz que relativamente a este pacote laboral ele só iria ser uma opinião depois de ser passado em Conselho de Ministros com os fatores todos em cima da mesa, porque ainda não houve consenso de concertação social, ainda não houve, por exemplo, ainda não percebemos se o Governo vai deixar de facto cair aquelas medidas altamente polémicas relativamente às mulheres e ao luto estacional. Portanto, não me choca que uma pessoa que se afigura a poder estar na segunda volta que tenha esse posicionamento. Queria só dizer e lembrar um debate. Nós estamos a gravar terça-feira, e ontem, segunda-feira, existiu o debate de Jorge Pinto e de António Filipe. E eu gostava de falar deste debate porque acho que foi o melhor debate à esquerda que eu vi até agora, em que pela primeira vez eu vi alguém à esquerda a conseguir colocar em xeque as posições de António Filipe relativamente à Rússia e à Ucrânia, e conseguiu terminar-se com o debate com António Filipe a dizer nem Putin nem Zelensky. E quando foi perguntado por Carlos Daniel diretamente se os colocava no mesmo saco, ele disse que sim. E Jorge Pinto respondeu-lhe, eu já vou à gravidade destas declarações, mas queria só dizer claramente qual é que é o argumento de Jorge Pinto, que a mim parece-me um argumento que faz muito sentido, que é se nós não fazemos nem Netanyahu nem Palestina, não se pode fazer a mesma coisa relativamente à Rússia e à Ucrânia. E que se tivermos sempre com a lógica de que o conflito na Ucrânia e entre a Ucrânia e a Rússia é complexo, é exatamente esse tipo de narrativa que as pessoas que defendem o genocídio a fazer-se em Gaza utilizam, que é muito complexo e, portanto, bora lá relativizar o genocídio porque é muito complexo. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma pessoa de esquerda a conseguir ser muito reta, ou seja, conseguiu utilizar o argumento desde o início ao fim. Eu sou pela autodeterminação de todos os povos e, portanto, é literalmente esta a minha linha de pensamento. Sobre as declarações de António Filipe, vocês lembram-se nas legislativas, nas últimas legislativas de António Costa, em que não me lembro qual foi o programa que perguntou a vários... Pronto, mas já tivemos tantas, não é? Não, exato, infelizmente foi há pouco tempo. Sim, em que perguntaram a vários representantes políticos ou esta pessoa ou esta pessoa. E, por exemplo, as pessoas da Iniciativa Liberal diziam entre Salazar e Cunhal não conseguiam escolher. Ou entre Lula e Bolsonaro, exato, entre Lula e Bolsonaro não sabiam escolher. E literalmente para mim, aquilo que António Filipe fez ontem é exatamente o mesmo nível. Não saber dizer entre Zelensky e Putin, e aliás colocá-los no mesmo saco, eu peço imensa desculpa, mas isso para mim desqualifica completamente de alguém que seja de esquerda e que seja uma esquerda construtiva e moderada, que queira de alguma maneira, ou que se possa considerar termos um Presidente da República que tenha este posicionamento. Acho que não é aceitável e que de facto não pode acontecer. Vou terminar mesmo só dizendo que fico muito feliz que no debate de segunda-feira, de facto, se tenha colocado a eutanásia em cima da mesa. Eu acho que estes debates também são importantes para se falar de temas que não estão comumente a ser falados nos debates. Eu já sei qual é que é o posicionamento ou o redondo do posicionamento de todos os candidatos sobre as leis laborais, mas sobre se o Presidente da República vai fazer força para que a regulamentação de uma lei que não está regulamentada e que, não sendo regulamentada, está a incorrer numa ilegalidade, isso interessa-me saber.
Acho que há muitas mais matérias que têm que ser perguntadas aos candidatos presidenciais e acho que foi um ótimo sinal o facto da moderação de Carlos Daniel da RTP ter feito exatamente isso, e espero que estes debates que não se consideram super necessários e portanto não se vai decidir ali a segunda volta ou a primeira volta, acho que nesses mesmos debates é que se devem fazer este tipo de perguntas e de trazer estes temas. E bem, vou também aqui deixar os meus 2 cêntimos sobre este assunto. Gostava de começar só para responder a uma coisa que a Adriana disse, que eu acho que a posição de dizer nem Putin nem Zelensky nem sequer se qualifica, no meu entender, como uma posição de esquerda. Não conseguir distinguir entre um líder democraticamente eleito, mesmo que não gostemos muito dele e que se tenha questões sobre ele, e um fascista autocrata, para mim, quer dizer, nem sequer é uma coisa de esquerda. E é uma coisa que o PCP tem vindo a repetir, aliás, muitas vezes. Mas eu gostava exatamente de me virar mais para a esquerda dos debates, e até gostava um bocadinho de pegar em António José Seguro, porque gostava de falar um bocadinho da forma como ele tem sido inserido no campo da esquerda. Tem havido conversa e, enfim, o burburinho expectável em torno da questão de porque é que não se apoia o António José Seguro, porque é que a esquerda não apoia Seguro para ter um candidato na segunda volta, mas eu acho que é preciso desmistificar algumas coisas. Em primeiro lugar, que eu acho que a esquerda do Bloco e do Livre, e mesmo de algumas pessoas do PS mais à esquerda, estaria disponível para um candidato de unidade se ele tivesse surgido, e não é segredo nenhum que muitas pessoas estavam à espera que Sampaio da Nova avançasse, e isso sim poderia ser um candidato de esquerda que cativasse tanto a ala esquerda do PS como a esquerda. Claro que o PC nunca entraria nisto, porque já sabemos em geral do seu histórico de posições sectárias no que toca a este e muitos outros assuntos. E já agora, para todos aqueles que se indignaram muito com o que eu disse aqui na Lei da Paridade no passado sobre o PC em Lisboa, podem ir ver os acordos que eles fizeram por esse país fora, com nomeadamente, por exemplo, com o PSD, para ver se acham que era assim tão impossível chegar a um acordo com o Alexandre Leitão. E acho que era possível, mas eu acho que algumas coisas que é preciso resolver aqui em torno de António José Seguro, e falo também para o eleitorado mais de esquerda, porque é no desejo que não votem em António José Seguro, e posso até e gostava aqui de trazer alguns pontos. António José Seguro não é um candidato de esquerda, não só porque ele próprio tem muitas reticências em afirmar-se como um homem de esquerda, como tem um cadastro muito complicado. Seguro, quando era líder do PS, deixou passar orçamentos de Estado da Troika que cortavam subsídios de Natal e de férias, e em 2012 opôs-se a que a esquerda e até alguns deputados do PS recorressem ao Tribunal Constitucional para impedir esses cortes, e o Tribunal Constitucional acabou por dar razão à esquerda, e António José Seguro ficou do lado daqueles que se conformaram com o ataque à vida das pessoas, que era inconstitucional até. E já depois disso chegou a negociar um governo PSD, CDS, PS, e foi preciso que na altura Mário Soares ameaçasse com uma cisão do PS para que Seguro parasse com isto. E acho que há muita pouca convergência possível com um candidato que fez isto, e quando falo convergência à esquerda. Já agora, por exemplo, nessa altura, quando Pedro Passos Coelho impôs uma série de regras gravosas para o Código Laboral, já agora que também voltamos agora a falar de legislação laboral, que prejudicavam grandemente os trabalhadores e que a maior parte continuam a estar plasmadas na nossa legislação laboral, Seguro impôs disciplina de voto para obrigar à abstenção. Ou seja, havia deputados do seu próprio partido que novamente queriam ter uma posição mais à esquerda, e ele forçou para que não tivessem. E por isso eu acho que esta disputa sobre a esquerda é preciso ter um bocadinho de encontrar um balanço, que por um lado é verdade e é pena que a esquerda não tenha conseguido encontrar um candidato unitário que junta forças para poder disputar a segunda volta, mas por outro lado a esquerda a sério, a esquerda do PS, não pode abdicar da sua voz para a dar a um protagonista que, quer dizer, nem sequer é de esquerda. E que tem um cadastro como o de António José Seguro. E por isso acho que convida que toda a gente que está a pensar votar em António José Seguro, sendo de esquerda, pense um bocadinho sobre isto. Quero só dar a nota de que a Leonor normalmente diz que o PS não é de esquerda, está bem? Sim, mas eu acho que há pessoas que, sendo de esquerda, até normalmente não votando no PS, podem se sentir tentadas a votar em António José Seguro por causa disto.
E pronto, fica Mas aqui. é o único candidato que consegue passar à segunda volta remotamente perto da esquerda, não é? Mas mesmo tipo remotamente, tipo, está ali tipo. Já passou. E se não tivesse? Não, aliás, se tu vires a sondagem de hoje, Coutinho de Figueiredo está à frente de António José Seguro. Mas é que eu estava a dizer, esta sondagem é um barómetro. Mas eu também não quero, Não é bem sondagem. também não quero focar-me imenso em sondagens, porque acho que elas têm mostrado coisas muito dispares, e nomeadamente nos candidatos à esquerda. Como já sabem, quando estou a dizer à esquerda, não estou a falar do PS. Estou a dizer entre Catarina Martins, Jorge Pinto e António Filipe. A verdade é que os resultados têm sido muitíssimo dispares. Já vi sondagens que dão à Catarina quase 7% e outras que dão 1%. Quer dizer, é muito difícil. E também, já agora recomendo a quem nos ouve que encara as sondagens com uma perspectiva mais calma, ou seja, que, como a Maria disse, são um bocadinho uma fotografia do momento, e também que elas não valem por si só, mas mais olhando para elas num contínuo de tendências eleitorais, e já agora tentando também olhar para a ficha técnica de cada sondagem e perceber se elas são representativas ou não. Mas, avançando para o nosso próximo tema, lá está, no dia 11 temos uma greve geral marcada. Temos tido várias declarações de Luís Montenegro, na minha opinião, bastante infelizes, e enfim, de outras figuras de direita acerca desta greve geral. E pergunto-te, Adriana, o que é que tens a dizer sobre a greve que aí vem, os seus possíveis impactos, e já agora também já falámos do pacote laboral, mas se quiseres acrescentar algo sobre isso. Eu já disse várias coisas sobre esta greve, sobre o pacote laboral, e portanto não vou repetir, vou só dizer que para deixar bem claro e explícito que a greve é um direito de todos os trabalhadores, e portanto esta ideia de que apenas trabalhadores que são na função pública, que tenho visto a percorrer, inclusive em redes sociais e em conversas com inclusive familiares que não tinham certeza se poderiam fazer greve, a greve geral é um direito de todos os trabalhadores, não apenas dos trabalhadores da função pública, e portanto quem considerar que faz sentido fazer greve pode fazê-lo e deve fazê-lo. Relativamente a esta questão no geral, eu gostava de falar das declarações de sexta-feira de Luís Montenegro, em que disse que esta reforma laboral até abre as portas a que o salário mínimo, em vez de ser 920 euros, possa ser 1.500 euros, e que em vez do salário médio ser 1.500 euros, possa vir a ser 2.000 ou 2.500 euros. Nós, se calhar, chegamos até à última hora do dia da greve e vamos ter salário mínimo nos 3.000. Se calhar o salário médio até vai chegar aos 6 ou 7.000, porque acho que o Luís Montenegro... lembram-se daquela altura de António Costa, que era apresentar medidas em PowerPoint e que fazia aquelas promessas tapafúrdias, tipo, até 2025 todos os portugueses terão uma casa. Pronto, eu acho que o Luís Montenegro está num ponto de governação que está um bocadinho assim. E depois esta ideia, eu não acho que as reformas laborais estejam adstritas e restritas à esquerda, e que, como muita gente falou durante muito tempo, que só é possível fazer reformas laborais neste país se for o Partido Socialista no governo. Eu não concordo nada com isso, não é esse o meu ponto. O que eu sei é o seguinte: conhecendo o tecido empresarial deste país, constituído 99,9% por PMEs, várias destas PMEs não conseguem sustentar um aumento de salário mínimo e têm que ser subsidiadas pelo Estado para o aumento de salário mínimo. Alguém achar que é por facilitar os despedimentos coletivos, por diminuir a contratação coletiva, por aprovar ou permitir um outsourcing quando existem despedimentos ilegais, ou então esta ideia que eu ouvi até de uma comentadora que eu respeito imenso, que é a Cília Meireles, e que disse de uma forma muito infeliz, na minha opinião, que em Portugal é mais fácil nos divorciarmos do que sermos despedidos. Ainda bem, não é? Ainda bem que é mais fácil divorciarmos. Pá, eu acho só que nem devia ser difícil nos divorciarmos, não é? Eu acho que o ponto é, se calhar devia ser mais facilitado nos divorciarmos, não devia ser tornado mais difícil nos estou a perceber o que eu quero dizer, portanto não tem nexo esta ideia, ou sequer a ideia que eu acho que é acho que era uma das coisas muito positivas que o nosso Código de Trabalho tinha, que é esta ideia de que as empresas não podem fazer despedimentos que não sejam por justa causa. Nós não somos os Estados Unidos, não queremos ser os Estados Unidos, e é mesmo preciso ouvir. Não é as CIPs, as confederações empresariais, que são grupos de lobby para estas PMEs e estes grupos económicos de grandes famílias portuguesas que desde a altura da Revolução conseguiram manter
a fortuna e, portanto, têm um modelo de negócio profundamente extrativo e que não é produtivo na nossa sociedade. Olha, São o as Vivo está a empresas, fazer bem, Adriana. são as empresas de médio e grande calibre, empresas inclusive internacionais, e que dizem claramente que o grande problema português são os atrasos na justiça administrativa, a incapacidade do Estado português de ter regulamentação e leis de regulamentação para empresas que são multinacionais que funcionem, o facto de ser muito complicado estabelecer hubs, sejam ibéricas em Portugal, e portanto as empresas que são ibéricas acabam por ficar em Espanha por causa dos regimes fiscais, a incapacidade que Portugal tem, por exemplo, de tributação, que nós temos da Europa Ocidental, somos o país que tem mais escalões de IRS, que é um absurdo. Portanto, coisas que de facto façam sentido. Não é permitir que uma empresa despeça um trabalhador sem justa causa e depois que possa fazer contratação de outsourcing, que isto se vai resolver. E eu sou uma pessoa centro-direita, eu digo isto: baixem os impostos ao máximo, nomeadamente na questão do rendimento, permitem e tornem mais fácil que as pessoas consigam ter segundos empregos, deem mais dinheiro às famílias ao fim do mês, mas eu peço imensa desculpa. Não é em tornar ainda mais desequilibrado a balança de poder entre o patrão e o trabalhador que estas coisas estão a resolver. Tumba, em frente contra o capital. Sim, senhor. Sim. Maria, o que é que tens para nos dizer? Olha, eu acho que o vírus está a fazer otimamente à Adriana. É. Aliás, eu tenho um certo gosto. Eu acho que ao longo destes anos, eu orgulho-me que acho que consegui trazer-vos um bocadinho mais para a esquerda. Sim, e disse. Eu acho que deve ter escapado a parte em que eu disse que os impostos deviam baixar e que temos que valorizar mais o IRS. Eu ouvi, mas gostei de algumas partes. Mas e eu não sei feliz. como é que isso não é uma posição de esquerda também. Desculpa, baixar o IRS e baixar o IRC. Eu sei porque é que não é uma posição de esquerda. Porque acha-se que os trabalhadores atuais são ainda ricos. Sim, achas que quem trabalha e faz 40 mil ao ano é rico? É ridículo. É ridículo. Exatamente. O que tu devias estar a taxar era riqueza, wealth mesmo. E aí exato. Capital. Exato, capital e não rendimento. Taxas o capital e não o rendimento. Exato. Pronto, eu não sei como é que isso não é uma posição de esquerda. Genuinamente não sei como é. Taxar o capital é uma posição de esquerda. Mas baixar os impostos sobre o rendimento não. Não é baixar os impostos sobre o rendimento necessariamente, é torná-los mais faseados para que as pessoas mudam. Nós temos os impostos mais escalonados. Mas já tivemos mais, e na altura de Passos Coelho foram eliminados escalões do IRS que poderiam permitir que enfim, o tema não é justiça fiscal, mas pronto, ok. Eu percebo que vocês tiveram a fazer o vosso statement de direita, depois eu me felicitar. Não, mas isso não é nada de direita. Desculpa, eu não sei mesmo como é que isto é de direita. Baixar os impostos sobre o rendimento, Maria, e aumentar sobre o capital. Pacote laboral, com a sua moderadora, isto hoje é. Olha, depois de tu teres infectado a Adriana com o vírus chinês. É que o vírus não veio veio de Inglaterra. Nós estamos mesmo a brincar já agora com isto. Se alguém tiver assim, tipo igual, isto não entra em pânico. Eu não estou a brincar. Eu não estou a brincar. Tu podes estar, eu não. Mas olha, eu queria falar sobre uma coisa, porque eu concordo com algumas coisas, mas eu não. Pronto, nós não temos tempo e tu, como és moderadora stalinista, não posso ir aqui. Mas eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, sobre o pacote laboral em si, em relação a uma coisa muito específica que já falei aqui. Existe um artigo muito bom no Substack sobre isso, que depois eu posso voltar a dizer, tenho que ir buscar a referência. Mas esta reforma laboral que o governo quer fazer, o governo está a justificá-la com a narrativa de que a economia 4.0 está aí a chegar. A economia 4.0 é definida como a economia que está a ser alterada pela entrada da robótica e pela inteligência artificial no mercado de trabalho, e o governo está a dizer que isto força uma nova legislação laboral, para além do facto de Portugal, e aí eu concordo, ter uma legislação laboral demasiado rígida, no sentido em que, se nós virmos a aplicação prática, portanto a defesa prática de facto dos trabalhadores, é mais baixa em Portugal do que nos países nórdicos, por exemplo, que têm menos legislação laboral, mas têm mais proteção de facto dos trabalhadores. Porquê? Porque a nossa legislação laboral, como é demasiado rígida, muitas vezes não é aplicada, porque não é possível ser aplicada. Isso é um problema. Em qualquer lado, se tu tens uma lei que não funciona, tens que alterar para que ela funcione, para que de facto proteja os trabalhadores, porque a legislação laboral é importante, porque a relação entre um trabalhador e a entidade patronal é uma relação desigual por si. Agora,
o que é que o governo diz sobre a economia 4.0 que justifica este pacote laboral? Não diz nada. Não diz nada sobre inteligência artificial, nada diz. Sobre robótica, nada diz. Eu vejo Luís Marcos Mendes e João Coutinho Figueiredo no debate a dizer é muito importante porque a inteligência artificial vai trazer várias alterações ao mercado de trabalho. Leram o pacote laboral? É que se lerem, continuam a achar, como eu acho que é muito importante perceber o que é que vai acontecer ao mercado laboral, mas não acham que é com este pacote laboral que as coisas vão resolver, porque não diz nada. Mas lá está, não sei se é porque estarmos perto do Natal e estamos a fazer o wishful thinking, tipo a lista para o Pai Natal. O Montenegro também está a fazer uma lista para o Pai Natal com os salários que quer ter daqui a 3 ou 4 anos. Mas eu relembro um estudo da Francisco Manuel dos Santos, do qual eu já falei aqui, em que as profissões que estão em alto risco de colapso em Portugal, e isto avaliando mais de 3 milhões de trabalhadores, 3,2 milhões de trabalhadores portugueses, as profissões que estão em alto risco de colapso com a entrada da inteligência artificial ou com robótica estão maioritariamente no norte do país por causa da indústria, porque há muita indústria lá que é possível ser, a mão de obra é possível ser substituída por, ia dizer mão de obra robótica, mas já não é mão de obra, pela robótica ou pela inteligência artificial. E a percentagem está próxima dos 30%, em alto risco de colapso, 28,9%. As profissões que exigem competências tecnológicas, portanto profissões em ascensão, estão perto dos 23%, e o terreno das máquinas, que são profissões que podem complementar o uso, podem ser complementares ao uso de máquinas, são 13%. Mas repara, 30% das nossas profissões estão em alto risco de serem extintas. Isto é um número que, se o governo apresentar ao país assim, como a reforma laboral, de facto, apresenta uma coisa que vai dar pânico. E eu acho que o governo, muitas destas medidas são muito más, mas são infinitamente menos más do que tu teres 30% dos teus trabalhadores a ficarem sem uso para as suas qualificações. E o governo não está a ter coragem para falar disto, para tomar medidas em relação a isto, e este pacote laboral é um pacote laboral, para mim, cobarde em relação ao que se vai passar. Portugal é dos países que vai ser mais afetado pela introdução da inteligência artificial. E não é daqui a 20 anos, é mesmo ao virar da esquina. Porque eu não sei se o Luís Montenegro sabe, mas o ChatGPT já vai tipo em 5.1 gerações, avança muito rápido. E eu acho que são... Enfim, eu não vou continuar. Depois, em relação ao salário mínimo e o salário médio, este wishful thinking do Luís Montenegro a dizer, lá está, tipo leilão, o salário médio vai chegar aos 3.000 euros, primeiro aos 2.000 e tal, 3.000 euros, eu no salário, se eu fosse o Luís Montenegro e estivesse a fazer esta lista do Pai Natal, 3.000 euros, de repente já percebo porque é que eles dizem que a renda moderada é nos 2.300, porque, quer dizer, e mesmo assim, ao lado do Luís Montenegro não chega para os 2.300 que ele apresentou, mas percebe-se melhor, o salário médio neste momento é metade disso. Mas eu queria só falar disto aqui, se tu me permitires, moderadora, isto são 2 minutos, porque eu acho que é eu importante. tenho que perguntar ao Soviado Supremo se te dá. Pergunta, por favor, pois é essa burocracia toda. Não, depois ia demorar bastante tempo. Exato, porque pronto, é assim que o comunismo funciona. Por isso é que não funciona. Em teoria, quando o desemprego é baixo, na teoria económica, os salários tendem a subir. Nós neste momento estamos naquilo que é considerado mais ou menos pleno emprego, a taxa de desemprego nos 6%, é muito pouco. Mas é que não se tem verificado essa subida dos salários. Há muito tempo que não se tem verificado, não é só em Portugal, este fenómeno é em todo o mundo ocidental. Isto tem levado alguns teóricos a escrever sobre isto e a dizer que isto é o enigma salarial, porque não se percebe exatamente, e depois há várias teorias de explicação, não vou entrar por aí, mas o que é importante nós percebermos é que a classe média no mundo ocidental está a enfraquecer desde 1990, mais ou menos, desde os anos 90. Em Portugal, nos anos 2000, portanto, quando passamos a viragem do século, no ano 2000, quando a Adriana nasceu, a percentagem de trabalhadores a percentagem de trabalhadores a receber... Menti, Andréia. Literalmente Andréia. Pá, a sério, a percentagem de trabalhadores tu tens que voltar para o estúdio, não vais continuar a ter bullying, isto é para afugentar possíveis bichos daí. A percentagem de trabalhadores que estava a receber o salário mínimo quando a Adriana nasceu era 4%. Em Portugal, 4%. Em 2024 era 21%.
Portanto, se eu fosse como o Chega, fazia aqui uma correlação e dizia isto foi o nascimento da Adriana que fez subir o número de trabalhadores com o salário mínimo. Lembrem-se só que a correlação não implica causalidade, só porque isto acompanha a vida da Adriana, não quer dizer que tenha sido a Adriana a fazer. A Adriana, Mas neste de momento... repente, parece aquela pessoa dos problemas de matemática. Ela está calada, de repente. Se fosse pela Adriana, ganhávamos todos 2.500 euros e um voucher da Sol Verde, porque deve ser assim com o Montenegro acha que nós vamos ter o salário médio em 3.000 euros. Não, achas? 2.500 euros é muito. E o Valdo, enfim, tu achas que as nossas empresas são. As nossas empresas têm imensos problemas. Por acaso, olha, a única pessoa que falou, que foi o André Ventura, que eu já disse, que disse que os nossos grandes empresários estão à custa e à borla do Estado. Foi, E depois financiam-no, não é? Depois financiam-no. Uhum. Ele até falou da saúde, que cof, mas pronto. Isto é. Porquê é que eu estou a dar estes números? Porque o salário mínimo não tem subido muito, tem subido mais do que o salário médio, mas o número de trabalhadores que está com o salário mínimo aumentou de 4% para 21%, que isto é 1 em cada 5 trabalhadores em Portugal. Isto é muito grave, porque a nossa economia não se está a desenvolver, o salário médio quase não cresceu entre 2011 e 2015, e depois de 2015 a 2019 e 2024 subiu, mas subiu de uma forma muito inferior à média da União Europeia. Quando o Montenegro diz que quer o salário médio em 3.000 euros, eu queria perguntar ao Luís Montenegro como é que isso se faz, porque não se aumenta o salário médio por decreto, aumenta o salário mínimo, e bem, acho que sim, mas o grande problema é que o salário mínimo se está a aproximar cada vez mais do salário médio. Enquanto nós não tivermos aumento dos salários, no geral, aumento dos salários, aumentar o salário mínimo funciona tipo um leilão eleitoral, que é muito chato, porque depois tens cada vez mais trabalhadores a receber o salário mínimo, que é o que se tem passado nos últimos 20 anos, e pronto, Portugal, como é um país da brincadeira, estamos todos péssimos. E deixas-me só acrescentar uma frase que acho que é mesmo muito relevante. E quão mais perto tu tiveres o salário mínimo do salário médio, fica mais credível para um trabalhador receber um salário mínimo em que não Exato. tem penalizações de impostos, enquanto que uma pessoa que a partir do momento que sobe um escalão de salário, para almejar o salário médio é taxado desproporcionadamente, que é uma coisa que para mim não tem absolutamente sentido nenhum. Sim, completamente. Tu em Portugal começas a trabalhar, sobes logo não sei quantos escalões e de repente estás a pagar 30 e tal % para IRS. É absurdo. Se estiveres a trabalhar com jovens, são altamente qualificados, se estiveres a trabalhar em empresas, por exemplo, que te pagam melhor porque são empresas que não são portuguesas, porque as empresas portuguesas também, essas micro, pequenas e médias empresas que tu estavas a falar, normalmente pagam mal. Não estou a dizer que são todas, mas normalmente pagam mal. Bem, e agora o Soviético Nós também não temos, acabou nós de também não decidir temos cultura empresarial em Portugal. Os nossos empresários também não são, enfim. a vez da esquerdice irremediável falar. Estamos a calar, estamos a ficar demasiado Eu tipo, liberals. eu estou a usar o meu poder de moderadora, nem sempre existe. Então, sobre a greve geral e o pacote laboral, queria dizer algumas coisas que são sobretudo coisas informativas para quem nos está a ouvir. Eu hoje estou-me a sentir muito informativa. Aqui vão algumas coisas. Em primeiro lugar, para quem nos está a ouvir e tem dúvidas sobre o que vai significar e se pode fazer greve, vão aqui alguns pontos. Este pacote laboral a avançar diz-nos muito e diz muito a toda a gente, quer trabalhem na função pública, na função privada, quer sejam trabalhadores por conta própria, quer sejam como eu, investigadores científicos, bolseiros de investigação. E aqui vão algumas coisas. Em primeiro lugar, este pacote laboral significa um aumento da precariedade, com contratos a termo certo e incerto a aumentarem a sua duração. E se nós já somos uma geração fortemente atacada pela precariedade, e vários sindicalistas, enfim, várias pessoas têm dito isto, este pacote laboral vem agravar ainda mais esse estado de instabilidade em que vive a nossa geração, particularmente para quem vai agora entrar no mercado de trabalho e pode vir a viver uma vida inteira sem um contrato de trabalho estável. Depois, em segundo lugar, vai acarretar uma desregulação brutal dos horários de trabalho com a implementação do banco de horas individual. Até vos convido a ver, o Bloco de Esquerda já fez post sobre isso, o PCP e vários sindicatos afetos à CGTP também já fizeram publicações em que explicam bem como é que isto funciona, e convido-vos a ir ver. O que vai significar uma vida agravada para quem tem filhos, com mais pessoas condenadas a viver com horários trocados, irregulares, sem previsibilidade, e ao mesmo tempo acrescentam-se coisas como o ataque à dispensa da amamentação, a revogação por falta por luto gestacional, enfim, que no fundo são tudo
quer dizer, para os partidos que dizem defender a família, o que vai acontecer é que vai ser cada vez mais difícil ter uma família e uma vida estável em Portugal. Depois há uma grande questão em torno dos despedimentos. Vai-se facilitar os despedimentos sem justa causa, podendo, aliás, as próprias empresas impedir, de acordo com a sua própria vontade, a reintegração das pessoas que foram a tribunal contestar o seu despedimento e o despedimento foi considerado ilegal. Ou seja, quer dizer, isto é uma coisa absurda. E eu acho que a Adriana disse uma coisa que é verdade. Nós não somos os Estados Unidos. Quer dizer, tem de haver regras para despedir uma pessoa. E ainda bem que é mais fácil divorciar-nos. Se tu já não gostas da pessoa com quem estás, despacha. Agora, o mesmo não funciona com um trabalhador. Quando se contrata um trabalhador, contrata-se a vida de uma pessoa que depende daquele salário, que depende daquele trabalho para viver. Quer dizer, o que Cecília Amarelo diz é mesmo falta de noção, a falta de uma expressão mais elaborada para o dizer. E este pacote laboral acarreta também uma série de ataques ao direito à greve. Por exemplo, aumentando os serviços mínimos independentemente da necessidade concreta de setores. Claro que há setores em que têm de existir serviços mínimos, não é esse o ponto. Dificulta a ação dos sindicatos dentro das empresas, permite ao patrão decidir sobre a entrada dos sindicatos. E eu devo dizer, também para quem nos está a ouvir, a última greve geral já foi há 12 ou 13 anos ou qualquer coisa assim. E se calhar muitos de nós e muitas das pessoas que estão a ouvir não se lembram, mas a greve é o instrumento mais forte que os trabalhadores têm para conseguir contestar legislação, enfim, para conseguir contestar um governo. Neste momento, pode-se dizer que é um dos mais importantes. Foram as greves que ao longo da história de Portugal conseguiram trazer-nos imensas coisas, e foram também as greves e as mobilizações sindicais que conseguiram impedir algumas das normas mais gravosas que há mais de 10 anos vinham com o governo de Pedro Passos Coelho e com a Troika. E por isso digo que esta greve geral pode ser feita por todos os trabalhadores. Todas as pessoas podem e devem fazer greve. Não, o vosso patrão não vos pode perguntar se vocês vão fazer greve. Não, vocês não têm de avisar se vão fazer greve. E a greve constitui, nos termos da Constituição, um direito de todos os trabalhadores, sejam vocês sindicalizados ou não. E por exemplo, os deveres de assiduidade são suspensos durante a greve. E todas as pessoas podem aderir a esta greve. E digo também para aqueles que trabalham por conta própria, para aqueles, por exemplo, como eu, são boleteiros de investigação, mesmo que isto não signifique para nós não ir ao trabalho nesse dia, é importante aderir à greve, é importante sair à rua, é importante manifestar-nos, porque esta precariedade estrutural e instabilidade que este pacote laboral nos traz afeta-nos a todos, independentemente do nosso vínculo profissional. E termino só, antes de passar para as nossas recomendações, dizendo que isto é uma reflexão. Eu não estou 100% a par do trabalho que organizações e associações têm feito no terreno, mas eu acho que seria muito importante se conseguisse ter uma adesão forte de trabalhadores migrantes a esta greve. São pessoas que muitas vezes trabalham sem quaisquer direitos, são pessoas que são sistematicamente atacadas e transformadas em bodes expiatórios pela direita e pela extrema-direita, e a verdade é que se os imigrantes parassem, se os Ubers parassem, essa greve impactaria este país a sério. Se as pessoas que trabalham nas limpezas parassem, se as pessoas que entregam coisas parassem, e há muitas organizações a fazer esse trabalho, e espero que se consiga alguma adesão nessa área. Acho que ela seria muito importante. E como já estamos a chegar ao fim do nosso tempo, passamos então para as nossas recomendações. E Maria, pergunto, o que é que recomendas a quem nos ouve? Olha, recomendo um álbum que tenho estado a ouvir. Eu não sei se vocês já fizeram o Spotify Rap, eu sei que provavelmente já, mas isto não entrou para o meu Spotify Rap. Mas vocês não partilharam o vosso? Partilhei. A Adriana então é que teve vergonha de partilhar o dela. Não, eu não tive. Sabes que o meu terceiro Adriana álbum mais partilhou ouvido foi o dela. Swag. A Adriana partilhou dela. Ok, Eu sou completamente. desculpa. Eu ainda sou belieber. Pois é uma. É uma doença para a vida, sim. é crónico. Pois eu não partilho desse. Pá, ele é incrível. Tipo,
Mas por acaso o álbum está mesmo incrível. O Swag 1 e o 2, pronto, foi o meu terceiro mais ouvido. Depois ouvi coisas menos guilty pleasure, mas eu não considero o Bieber o meu guilty pleasure, ele é bom. E ele agora, por acaso os novos Não há álbuns guilty estão bons. pleasures. Nós não somos católicas, não temos de sentir culpa no prazer. É verdade. Nem culpa no prazer, nem culpa em lado nenhum. Exato. Conceito judaico-cristão que podemos atirar. Por favor, façam um favor. A Adriana é católica. É verdade, eu disse não somos católicos, mas a Adriana é. Isso é verdade. Portanto, Eu estou só a rezar ignorar Deus o que para vocês estão a melhorar, por dizer. favor. Eu estou a brincar. Isto parece mesmo Nós que eu estamos estou a tipo. fazer bowling. Sim, pera. Mas por acaso respeito muito a fé e gostava muito de ter. Não sou broxinha. Mas Também a pode minha ser marxista. recomendação é um álbum. É verdade, porque também é uma fé. Mesmo, só uma fé. A minha recomendação é um álbum que saiu há pouco tempo de uma tipa que nos acompanhou imenso na infância, eu acho. E assim, tipo, que é a Lily Allen e que tem um álbum muito porreiro. Depois eu percebi que ela é um bocado cancelável noutras coisas. Ontem estava a ver um vídeo e fiquei estranho, mas não fazia ideia. Pronto, whatever. Mas o álbum dela está muito incrível. É basicamente super vívido e honesto, e às vezes demasiado honesto, sobre o divórcio que ela. Olha, lá está, para responder à Cília Meirelles. O divórcio que ela viveu. Não, é incrível. Em que ela se passa com o ex-marido dela. Vão ver, o Ti está todo no álbum. Literalmente. O álbum está muito incrível, mesmo, está muito bom. Eu ando louca com uma música que é o Non-Monogamami. Por favor, ouçam, eu adoro, estou a ouvir em repeat, já não entrou no Spotify Rap, mas entra para o ano. Portanto, podem ver, esta é a minha recomendação. Eu não sou, eu não, I can't relate com male rage, direcionada a homens, porque pronto, mas este homem que ela está a referir é super tóxico, super homem tóxico, e portanto, se vocês forem heteros e tiverem a ouvir, podem. Eu estou a ouvir só porque eu curto bem, mas se forem héteros, por favor, e se estiverem a passar por um divórcio ou uma separação com um homem que foi um pipi, ouçam, acho que é muito bom. E vou deixar a minha recomendação antes de passar para ti, Adriana. Eu gostava de recomendar um livro que na verdade vai num espírito um bocadinho diferente do álbum da Lily Allen, que é bem mais romântico, acho que se pode dizer assim. Eu gostava de recomendar um livro que eu estive a ler a semana passada, que se chama Éloge de l'amour. Está traduzido para português como Elogio do Amor, e em inglês acho que também é Praising Love, uma coisa assim. Encontrarão. O livro é do Alain Badiou, que é um filósofo francês, um dos maiores filósofos franceses da atualidade, e no qual este defende o amor como uma experiência filosófica absolutamente maior e central na nossa vida, e aliás uma prova contra o individualismo contemporâneo. E ele apresenta o amor como uma espécie de aventura intrépida, em que tu não sabes o que é que vais esperar, mas ao mesmo tempo obstinada, teimosa, de quem não desiste à primeira contrariedade. Ou seja, o amor como uma... não como uma tarefa no sentido duro, no sentido pesado e de não quero fazer isto que uma tarefa tem, mas o amor lá está desta forma obstinada de quem sabe que desistir à primeira contrariedade e dizer que me quero preservar a mim própria à primeira continuidade é no fundo um bocadinho uma coisa de preservação de um certo prazer egoísta, e eu acho isso muito interessante. E ele fala sobre como o amor constrói uma verdade a dois, aceitando a diferença e os conflitos, e é muito interessante isto que ele escreve sobre o a dois. Para além do simples encontro sexual rápido, do prazer egoísta. E o curioso é que ele parte para este livro a partir de uma irritação que ele teve com um site de encontros online, e ele fala sobre como ele começa a falar irritadamente sobre como estes sites de encontro muitas vezes tentam vender um amor simples, sem atrito, sem sofrimento, sem as partes difíceis, e ele explica de forma maravilhosa como é que o verdadeiro amor é também uma experiência filosófica transformadora. E como vocês todas sabem, eu sou muito apaixonada pelo meu amor. Meu Deus! Então vou agregar. Mas olha, depois, enfim, ia dizer uma coisa, mas não posso. Às vezes esqueço-me que estamos de facto a gravar um podcast. Não puedes. Mas eu sou muito apaixonada, e para além de ser muito apaixonada de forma vazia, acredito muito num forma vazia?
Não, no sentido, não sou só tipo, apaixonada, tipo, gosto muito dele. Eu sou também muito apaixonada pela ideia de amor e do que é que pode significar do ponto de vista filosófico e Eu vou político. literalmente. Daquelas eu vou balelas da vomitar. treta do precisa amar o outro, não é isso. Eu vou Não é vomitar. isso. E Adriana, antes que vomites, Literal, porque ela está mesmo com uma gripe. Exato. Antes que vomites, por favor, diz-nos o que é que recomendas. Primeiro, eu acho que são mesmo dispares as vossas recomendações e eu estou com a Maria. Estou completamente no Manhattan Train. Grande Lily Allen, é assim mesmo. E aliás, acho que se mais homens Não, mas eu também acho grande Não, mas Lily calma, Allen. mas grande Lily Allen, mas eu não estou nesse train, até porque pronto, eu não sou Sim, com eu homens. sei, mas eu estou. Tipo, eu sei, mas eu romanticamente, estou. graças a Deus. Mas eu sou. E acho que o ponto sei, mais eu sei. interessante do álbum dela é o hate a homens avoidant e que são hiper psicoanalisados por eles, autopsicoanalisados porque foram uma vez à terapia. E então sim, eu faço todas as coisas erradas, mas eu vou à terapia e sei que está errado e é assim que eu sou. E portanto, eu adoro o álbum da Lily Allen. Mas para enfim, não estar aqui a fazer mais vending sobre estes tópicos, vou fazer uma recomendação gastronómica, como sempre, embora neste caso seja vinícola. Uma coisa que sempre me surpreendeu sobre o Guia Michelin é o facto de, com a enorme ligação que existe entre uma refeição de 1, 2, 3 estrelas, entre os vinhos e propriamente a refeição em si, e de facto sendo valorizado a oferta de vinhos que existe no restaurante, o facto do Guia Michelin nunca ter desenhado uma parte do guia que seja para distinção de grandes produtores e de grandes casas vinícolas pelo mundo e grandes regiões. Surpreendentemente, o responsável da Michelin, que foi uma coisa que abanou completamente o meio, ficámos absolutamente todos surpreendidos há uma semana, reuniu-se com os grandes representantes e amigos da Michelin em França, no Tour d'Argent, e anunciaram que vai existir uma seleção de vinhos do Guia Michelin que vai iniciar no próximo ano, ou seja, já não vai contar para a avaliação agora, mas para o próximo ano já vai contar. E que tem vários pontos, seja propriamente das regiões, como até o próprio desenvolvimento agronómico das regiões. Eu acho que isso é mesmo muito, muito, muito relevante. E eu estou aqui a abanar uma bandeirinha pela zona do Jura para ganharem. E fiquei bastante contente, e é daquelas coisas que estou em casa doente, sem poder ir a restaurantes porque as minhas refeições consistem em sopa e fruta, e portanto estar a ver isto à distância para mim dá-me nostalgia de uma altura em que eu vou estar melhor do que aquilo que estou agora. Exato, quando o meu vírus sair dentro de ti. Isso foi super romântico também. Isso soou muito mal, Leonor. Sim, isso soou bué da mal. Ligeiramente sexual. Eu estou-me a sentir muito romântica Ligeiramente hoje. sexual Ai, também. pois é, Isso tipo, soou muito. DST. Não, desculpem. Não Isso é o meu soou muito vírus, não é mal. nada disto. Desculpem, eu ia dizer que me estava a sentir muito romântica hoje porque o meu namorado vai chegar hoje e ninguém pediu para saber isto, mas agora as pessoas que nos ouvem já sabem. E Quando assim, estiverem a ouvir, já está aqui o grande amor de Leonor. E assim, com esta rima. Exato, uma rima difícil, não é? E assim chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas podcast e no site do Expresso e da SIC. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.